O ano de 2019 marcou um ponto de virada crítico para a estabilidade na República Democrática do Congo. No coração da África, a maior missão de paz da ONU enfrentava desafios sem precedentes. Um avião de transporte militar corta o céu nublado em direção à pista de pouso de Goma. A bordo, o general Elias Rodrigues Martins Filho revisa os últimos relatórios de inteligência. Seus olhos percorrem mapas repletos de marcações vermelhas, indicando zonas de conflito ativo. A responsabilidade sobre seus ombros é tão pesada quanto o calor úmido que invade a cabine. Ao descer a rampa da aeronave, o general sente o impacto imediato da realidade local. O ar está carregado com o cheiro de combustível e a tensão latente de uma zona de guerra. Ele é recebido por uma guarda de honra composta por soldados de diversas nações. O comboio blindado serpenteia pelas ruas caóticas da cidade de Goma. Pelas janelas reforçadas, o general observa o rosto da população civil cansada da violência. Relatos indicam que grupos armados como o ADF estão expandindo seu território. Ataques noturnos a vilarejos isolados tornaram-se uma rotina aterrorizante para os locais. Já no quartel-general, Elias assume o comando das operações militares da MONUSCO. Sua primeira ordem é uma revisão completa da prontidão das tropas na linha de frente. Ele percebe que a moral de algumas unidades está desgastada por anos de impasse. O general brasileiro sabe que a liderança pelo exemplo é a única forma de restaurar a confiança. A logística para cobrir um território tão vasto e acidentado é um pesadelo estratégico. Cada decisão tomada nessa sala de comando repercute em milhares de vidas civis. Relatórios de rádio trazem notícias de um novo avanço rebelde perto de Beni. Elias não perde tempo e convoca os comandantes de setor para uma reunião de emergência. Ele exige relatórios precisos sobre a localização exata das milícias. O mapa do Congo parece uma ferida aberta, drenando os recursos e a esperança da ONU. O general reflete sobre os heróis brasileiros que o antecederam em outras missões. Ele sabe que a doutrina militar brasileira tem muito a contribuir neste terreno difícil. A noite cai sobre Goma, mas as luzes do quartel-general permanecem acesas. Patrulhas noturnas saem do portão principal com ordens de máxima vigilância. O general observa o movimento das tropas das sombras de sua varanda. Ele sabe que amanhã ele terá que enfrentar a burocracia política de Kinshasa. Mas seu foco principal é e sempre será a segurança de seus homens no campo. Notícias de epidemias de ebola em zonas de conflito adicionam uma camada de perigo biológico. O general integra médicos militares em seus planos de pacificação regional. A complexidade desta guerra exige mais do que apenas poder de fogo. Elias começa a desenhar uma nova estratégia de engajamento ativo na selva. Ele não aceita que a MONUSCO seja apenas uma força de observação passiva. No silêncio da madrugada, ele escreve uma carta para sua família no Brasil. Ele expressa o orgulho de representar o Brasil em uma missão tão nobre. No entanto, ele não esconde a gravidade do que está por vir. De repente, uma sirene de alerta rompe o silêncio do acampamento. O general Elias corre para o centro de comando enquanto tiros ecoam ao longe. A inteligência acaba de confirmar um ataque coordenado contra a base avançada mais próxima. Preparem a equipe de reação rápida agora, ele ordena com voz inabalável. Motores de helicópteros começam a rugir no pátio de decolagem. O general sabe que este é o teste de fogo que definirá seu comando. Enquanto as tropas embarcam, o horizonte é iluminado por explosões distantes na floresta. A primeira batalha do general Elias no Congo está prestes a começar de forma devastadora. Mas o que a inteligência não previu foi a escala real da força que os espera na escuridão. O general Elias observa o mapa tático enquanto os primeiros relatórios de contato inimigo chegam pelo rádio. As sombras da floresta de Ituri parecem ganhar vida com o movimento coordenado dos rebeldes da ADF. Elias ordena imediatamente a implementação da nova doutrina de selva adaptada para a paz. Os soldados brasileiros lideram o avanço através do terreno lamacento sob uma chuva torrencial. O som de disparos rompe o silêncio pesado da manhã,
iniciando a primeira emboscada do dia. O general mantém a calma, coordenando os helicópteros de ataque para fornecer fogo de cobertura. As tropas da ONU se posicionam em formação de diamante para repelir o ataque lateral. Um sargento brasileiro corre sob fogo cruzado para resgatar um civil ferido no meio da trilha. A tática de cerco dinâmico de Elias começa a encurralar as células de resistência na margem do rio. O cheiro de pólvora e terra molhada impregna o uniforme do comandante durante a inspeção. Ele sabe que cada decisão tomada em segundos pode custar vidas preciosas sob seu comando. Uma explosão de mina improvisada lança terra vermelha aos céus, sacudindo o comboio da ONU. Soldados saltam dos veículos, estabelecendo um perímetro de segurança em tempo recorde. Elias utiliza drones de reconhecimento para mapear as rotas de fuga dos insurgentes. O calor úmido do Congo esgota as energias dos combatentes, mas a missão não pode parar. O general decide por uma incursão noturna silenciosa para capturar os líderes locais da milícia. As botas tocam o chão da selva com precisão cirúrgica para evitar o estalo de galhos secos. Gritos de advertência ecoam no acampamento rebelde quando a presença da ONU é detetada. O combate se torna um emaranhado de flashes de luz e gritos em meio à vegetação fechada. Em poucos minutos, o objetivo principal é neutralizado e a extração é solicitada. De volta à base, Elias revisa as perdas e os ganhos estratégicos daquela noite sangrenta. O heroísmo demonstrado pelos seus comandados reforça sua fé na eficácia da liderança brasileira. Ele percebe que a ADF está mudando seus padrões de ataque para evitar a detecção aérea. Sentinelas vigiam os muros da base enquanto o resto do contingente tenta descansar. Novos reforços chegam de helicóptero, trazendo suprimentos médicos vitais para a região. Elias visita uma aldeia local para assegurar aos líderes comunitários que a paz retornará. Contudo, a descoberta de um esconderijo de armas pesadas indica que o conflito vai escalar. O general organiza uma força-tarefa conjunta com o exército congolês para uma ofensiva final. Os motores dos blindados rugem enquanto as colunas começam a se mover para o norte. A inteligência sinaliza que o inimigo preparou uma armadilha em uma ponte estreita. Elias assume a vanguarda, demonstrando que não enviaria seus homens onde ele mesmo não iria. O primeiro morteiro atinge a margem oposta, sinalizando o início do confronto decisivo. Snipers brasileiros eliminam as posições de metralhadora inimigas com precisão milimétrica. A batalha se estende por horas, transformando a beleza tropical em um cenário de guerra urbana. As tropas da MONUSCO conseguem romper a linha de defesa e avançar para o reduto rebelde. O general Elias retira seu capacete por um momento, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Entre os destroços, um mapa manuscrito revela planos que vão muito além daquela região. O silêncio que se segue à vitória é subitamente interrompido por um sinal de rádio desconhecido. Relatórios de satélite mostram uma movimentação massiva atravessando a fronteira em direção ao sul. Elias percebe que a batalha que acabaram de vencer foi apenas uma distração para algo muito maior. No horizonte, luzes estranhas começam a piscar onde não deveria haver nenhuma presença humana. Aquelas luzes distantes revelaram-se apenas os últimos focos de resistência sendo observados pelas patrulhas noturnas. Com o amanhecer, o general Elias observava o mapa tático uma última vez antes da desmobilização das tropas de elite. O silêncio que agora dominava a floresta era o sinal mais claro de que a ofensiva brasileira havia atingido seus objetivos. As análises pós-combate confirmaram a neutralização das principais rotas de suprimento dos grupos armados rebeldes. Mais de 20 vilarejos isolados voltaram a ter acesso seguro a suprimentos médicos e alimentos básicos. O general Elias caminhou entre os soldados feridos no hospital de campanha, oferecendo palavras de conforto e reconhecimento. Ele sabia que a vitória militar era apenas o primeiro passo para uma paz verdadeiramente sustentável na região. Durante a semana seguinte, o contingente brasileiro iniciou programas de treinamento para as forças de segurança locais. As crianças voltaram a correr pelas trilhas de terra que antes eram evitadas por medo de minas e emboscadas.
A avaliação técnica da ONU destacou a liderança do general como um divisor de águas na eficácia da MONUSCO. Ele revisava os relatórios de inteligência que mostravam a queda drástica nos incidentes de violência contra civis. O sucesso da operação não foi medido apenas por territórios tomados, mas por vidas preservadas. Em uma cerimônia simples, o general Elias recebeu agradecimentos formais das lideranças comunitárias do leste do Congo. A bandeira brasileira tremulava ao lado da flâmula da ONU no mastro principal do quartel-general, em Goma. Chegara o momento de planejar a transição do comando e o retorno para casa. O general olhou para a fotografia de sua família guardada no bolso do seu uniforme de combate. Ele sabia que cada sacrifício feito no terreno africano tinha um propósito maior para a paz mundial. Os jornais internacionais começaram a publicar artigos sobre a doutrina brasileira de pacificação. A estratégia focava na integração entre inteligência militar e engajamento social direto. Mercados que estavam fechados há anos reabriram suas portas para o comércio local. O general Elias caminhou pela pista de pouso pela última vez, sentindo o ar quente do Congo. Ele se despediu de seus comandados com um aperto de mão firme e um olhar de gratidão. O legado de 2019 ficaria gravado na história militar como um exemplo de competência e humanidade. As tensões que quase levaram a região ao colapso haviam sido dissipadas pela ação firme da ONU. Ao subir a rampa do avião, ele prestou uma última continência ao solo congolês. Dentro da aeronave, o general começou a escrever suas memórias sobre os dias de conflito. Ele lembrou-se das faces dos soldados que arriscaram tudo para proteger desconhecidos. O impacto de sua liderança permitiu que novas eleições fossem planejadas em um clima de estabilidade. A missão brasileira na MONUSCO tornou-se uma referência para futuras operações de paz ao redor do globo. Meses depois, em Brasília, o general foi recebido com as mais altas honrarias militares. O reencontro com sua família foi o fechamento de um ciclo de incertezas e perigos. Ele nunca esqueceu os sons da floresta nem a resiliência do povo congolês. A avaliação final da campanha em 2019 foi classificada como um sucesso estratégico sem precedentes. As táticas de patrulha agressiva criadas pelo general agora fazem parte do manual oficial da ONU. Elias Rodrigues Martins Filho tornou-se um símbolo do compromisso brasileiro com a segurança internacional. O conflito que ameaçava engolir o país foi contido pela coragem de homens e mulheres sob seu comando. Nas vilas do Congo, o nome do Brasil ainda é lembrado com respeito e profunda gratidão. A história registra os fatos, mas o solo guarda o sangue daqueles que lutaram pela paz. O general Elias concluiu sua missão sabendo que o mundo era um lugar um pouco mais seguro. Este é o legado de um herói brasileiro que transformou a guerra em uma duradoura esperança de paz.